Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Papo de Líderes. Meu nome é Juliana Rocha, estamos neste canal para falarmos de liderança. E este primeiro tema é sobre fé, obra e o que isso tem a ver com liderança. Vamos falar e abordar diversos assuntos acerca da fé, acerca da obra e o que um líder deve, como ele deve se posicionar e como ele nasce diante de fé e diante de obra. Aproveita, curte o canal, compartilha também para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. E o assunto hoje é fé sem obra. Quando aquilo que você acredita não chega a uma ação. Vamos entender o seguinte aqui. Se eu estiver impedindo de viver aquilo que eu mesmo acredito, o que é falta de fé. A falta da fé, na verdade, é o reflexo da falta de ação. E a gente precisa compreender isso. Na minha jornada, eu quero compartilhar com vocês aqui sobre o que eu acreditei, né? Porque estamos falando de fé, estamos falando de ação. O que eu acreditei durante muito tempo. Eu acreditava que o problema era a falta de fé. Eu não tinha fé o suficiente para realizar os meus sonhos, os meus objetivos, para dar vigor, para ânimo. Eu acreditava que tudo era exclusivamente dependente da minha fé. Hoje, eu entendo que o problema não era a falta da fé. A fé, ela existe do seu lado, no seu coração, no seu dia a dia. Mas eu entendo que o que nós fazemos não é condizente com aquilo que nós acreditamos. Ou o que nós deixamos de fazer. É, na verdade, incoerente com aquilo que nós acreditamos. Então, vamos partir do princípio que liderança, ela não começa na posição. Isso nós já entendemos perfeitamente. Ela começa no nosso comportamento, correto? Mas quando não começa quando alguém não te segue? Porque as pessoas às vezes esperam que o líder, a pessoa só se posiciona como líder quando alguém está seguindo ele, acompanhando os passos dele. E quando isso não acontece? Na verdade, a liderança ela começa quando você aprende a conduzir a si mesmo. Aquilo que você acredita, independente da outra pessoa te seguir ou não. Porque, de repente, o que ela acredita não é o que você está acompanhando, o que você está seguindo. As visões, elas podem ser diferentes e está tudo bem sobre isso. No livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, fala assim: a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então, eu preciso entender o que é fé e o que é obra. A fé é aquilo que eu creio. E a obra é aquilo que a minha fé produz na minha maneira de viver. Então, o meu comportamento vai ser o reflexo daquilo que de fato eu estou acreditando, daquilo que de fato eu estou querendo. Vamos entender o seguinte aqui. Eu quero fazer uma pergunta. E uma pergunta que pode ser até um confronto. Se eu digo que acredito em alguma coisa e o que essa crença está produzindo no meu comportamento. Se eu acredito numa liderança, o que eu estou fazendo dentro dessa liderança? Qual é o meu comportamento dentro dessa liderança? Se eu acredito que ela pode ser algo que traga benefício para a vida das pessoas,
mas o que eu estou fazendo está trazendo benefícios ou malefícios? O que está produzindo, o que está sendo produzido pelo meu comportamento? O nosso comportamento, ele vai ser o reflexo através das nossas crenças, e para isso a gente vai entrar num assunto chamado crenças limitantes. Do tipo, eu não sou capaz, eu não estou pronto para exercer esse cargo, eu não estou pronto para fazer determinada atividade. Quem sou eu? Será que de fato eu sou um líder de verdade? Será que de fato eu estou fazendo aquilo que eu acredito? As pessoas vão rir do que eu falar, as pessoas não vão acreditar. Ou até mesmo a crença sobre merecimento. Eu mereço estar nessa posição, eu mereço exercer esse cargo. Eu já tentei antes, mas eu não tive um êxito, porque eu queria que as pessoas entrassem num clima de subjeção, de obediência. E a gente precisa compreender isso dentro das crenças limitantes. Além da crença limitante, a gente vai ver sobre também autossabotagem. O que influencia o seu pensamento? A crença, ela vem para influenciar o seu pensamento. E logo você pensa e logo você se comporta da forma que você pensa. O comportamento, ele é o resultado daquilo que você está acreditando fielmente dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Às vezes, as pessoas até querem mudar, mas elas não conseguem e não entendem o porquê e nem como fazer para mudar. Isso é uma crença que está escondida. E isso faz puxar o freio, que é a autossabotagem. Então, a gente precisa associar fé e ação. A fé, ela aponta para uma direção. Eu acredito que numa liderança sólida, eu acredito numa liderança que renova a mente das pessoas, que leva as pessoas para um outro nível de pensamento, de qualidade de vida, de qualidade de entrega, de qualidade de serviço. Essa é a fé que está me apontando a um lugar. Qual é o lugar? O lugar de excelência. Mas e a ação? A ação é o que você coloca no meio do caminho. Então, se você acredita numa liderança de excelência, mas se a sua ação for sabotada no meio do caminho e você não exerce com diligência e com excelência a posição ou o cargo que você está exercendo, vai haver uma incongruência neste caminho. Aí eu te faço algumas perguntas aqui, 3 delas. Você acredita no chamado? Você acredita no seu chamado? Se você acredita no seu chamado, você precisa comprometer, ter uma ação que favorece ao seu chamado. Por exemplo, uma preparação. Deus me chamou para ser pregadores da nação. Se você acredita, se você tem fé nesse chamado, você precisa se comportar como um pregador de nação. Estudar a palavra, ter uma intimidade diária com Deus, ter uma intimidade com o que envolve tudo acerca de pregação, entender sobre as nações em que você vai pregar. Eu não posso pregar da mesma forma que se é pregado no Brasil, na África, por exemplo. Lá o meu comportamento vai ter que ser diferente. São pessoas diferentes. É um ambiente diferente. Então, se eu acredito fielmente que Deus me chamou para pregar para as nações, eu preciso me preparar para cada nação que eu acredito que eu vou pregar. Você acredita que pode ser um grande líder? Que Deus te chamou para liderar?
Essa é uma pergunta que inicia, então, uma autossabotagem. Porque ela começa, a pessoa quando tem fé e acredita na liderança, no que Deus chamou ela para liderar, ela começa a liderar a si mesma. Liderar a sua agenda, liderar as suas emoções, liderar a sua vida financeira, liderar as suas relações, liderar o ambiente em que ela vive, em que ela está inserido, ela começa a se posicionar não como líder de alguém, mas como líder dela mesma. E a terceira pergunta é: acredita que precisa mudar? Se você acredita que precisa mudar alguma coisa, mude primeiro o seu comportamento. Se o comportamento não está condizente com aquilo que você acredita, a primeira mudança é o comportamento. Partindo desse pressuposto, a gente vai ver uma liderança transformadora. Por quê? A fé que gera uma ação, ela faz com que a sua liderança seja transformada naquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque a parte de Deus é te liberar uma promessa, mas a sua parte é acreditar e agir conforme a sua fé vai determinar. Então, você precisa o quê? Ter conhecimento. Conhecimento que gera comportamento. Comportamento gera também comportamento. Como você tem se comportado diante de situações abusivas, por exemplo? Como você se comporta diante de desafios em que a sua liderança ela é questionada? Ou que você é desacreditado ou descredibilizado? Qual é o seu comportamento diante dessas ações? A liderança que é transformada pela fé e pela ação, ela traz uma consciência, e é através dessa consciência que a gente passa a tomar decisões. Um líder, ele precisa conscientizar aquilo que ele acredita, conscientizar o seu comportamento e, a partir daí, tomar a decisão. E uma decisão de mudança. O que eu posso estar fazendo de errado na minha liderança que não está sendo congruente com aquilo que eu acredito? O que eu posso estar fazendo aonde eu acertei e aonde eu errei? O trabalho. Eu quero falar agora um pouco sobre o meu trabalho. Foi dessa construção que nasce o quê? Todos os meus estudos. Métodos, treinamentos, mentorias, atendimentos. Mas entenda uma coisa, eu quero falar aqui qual que é o meu, de fato, o meu objetivo. Ajudar pessoas que identificam o que paralisa elas. Construir novas propostas, novas respostas que possam fazê-las movimentar, sair daquela apostasia, daquele campo estagnado de crença onde eu não vou, eu não posso, eu não consigo, e movimentá-la para um nível de que eu não consegui aqui, mas eu posso conseguir ali. E eu mudo o meu comportamento, eu mudo a rota, eu mudo a direção. E começar a agir de acordo com aquilo que ela acredita no seu chamado. Vamos colocar aqui um desafio. Qual é uma coisa que nós podemos acreditar que ainda nós não estamos praticando? O que nós podemos acreditar, o que de fato nós acreditamos e que ainda não estamos praticando? Eu quero pegar como um gancho aqui uma experiência que eu vivi por esses dias. Eu acredito que tudo é pelo começo, tudo tem que começar a partir do zero, a partir do primeiro degrau, não é verdade? Porém, às vezes, quando a gente olha para a régua numérica, para uma expressão numérica, vamos pegar como exemplo a matemática. Começa do zero de fato?
ou antes do zero nós temos algumas numerações ali. Temos o -1, o -2. E se eu te apontar que, de repente, o seu ponto de partida não é no primeiro degrau, é lá no chão, na base, ou no -0, ou no -1. Então, identificar onde tudo começou, a sua liderança, de repente, ela não começa já aonde você está posicionado, mas ela começa aonde nasceu a sua vontade, aonde nasceu os seus desejos, aonde nasceu a sua liberdade de poder ser quem você é e o que você já fazia. Se você é do tipo de pessoas que no meio da sua família teve alguém doente, você era o primeiro a estar ali, porque era o solicitado para resolver todas as situações. Você é quem leva ao médico, busca o médico, você é quem sabe ir à farmácia, qual farmácia que é designada. Se você é aquela pessoa que a pessoa precisa de um auxílio bancário, é você que está apto. Você já nasce ali uma posição de liderança. Você já começa a observar que você já exerce esse papel antes mesmo de assumir um cargo dentro da igreja. Você já fazia isso fora da ambiência da igreja. Escolha aí uma atitude que coloca a sua fé em movimento, por exemplo. Quando Deus me chamou, me revelou esse campo de visão sobre a liderança, eu decidi colocar a minha fé, eu tive fé. E por alguns momentos ela ficou paralisada. Eu acreditava que era só acreditar. Eu vou permanecer aqui nessa igreja, eu vou servir nessa igreja e futuramente o meu pastor vai me colocar em algum cargo e eu vou exercer a minha liderança. E ponto. E eu ficava na fé, na fé. E a fé sem obra, ela é morta. Eu preciso agir como? E como que nós agimos? Quando nós nos posicionamos. Quando nós nos posicionamos diante de qualquer situação, o que um líder faz? Ele resolve problemas, ele traz solução. Então, se você sempre trouxe solução no meio da sua família, no seu ambiente de trabalho, você começa a se posicionar trazendo soluções dentro da sua igreja, independente de ser líder de cargo ou não. E ali você começa a colocar a sua fé em ação. Começa a praticar, de fato, a exercer aquilo que Deus te chamou, independente de alguém te ver ou te colocar numa posição como líder. Talvez você esteja pedindo para Deus uma mudança, na verdade. Eu pedi muitas vezes, Deus, muda meu cenário, muda minha situação, muda. E Deus está lá de cima perguntando, mas vai mudar o quê, meu irmão? Eu estou esperando você tomar a sua ação. Eu estou esperando você tomar as decisões que precisam ser tomadas. Ele já colocou nas suas mãos a responsabilidade do começar. Então, começar é algo muito importante. Deus me chamou para dançar. Comece a dançar. Deus me chamou para louvar. Comece a louvar. Deus me chamou para servir. Comece a servir. Deus me chamou para pregar. Comece a pregar. Tem gente que está esperando até hoje uma agenda cheia para começar a pregar. E eu te falo, começou errado. Está começando errado. Comece pelo menos 0. Prega para as inchadas. Pregue para si mesmo diante do espelho. Pregue nas células. Pregue para o irmão, prega para o vizinho, prega para o pai, prega para a irmã. Prega para si mesmo, mas prega. Comece a fazer aquilo que precisa ser feito. A fé, ela também, ela é dependente de nós, do começar. Para ela se tornar visível, ela precisa que você execute as ações que condizem a ela. E assim,
nascem as obras. Nascendo as obras, a sua fé fica viva. A liderança, ela não começa, na verdade, ela começa quando nós acreditamos que nós temos o poder de equilibrar as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa vida própria, dentro daquilo que faz sentido para nós mesmos. Não adianta eu querer liderar uma igreja inteira e eu não saber aquilo que eu quero. Não saber para que eu fui chamado. Não saber o que o Senhor deseja de mim nessa terra. Vai ser incongruente tudo que eu tentar fazer dentro dessa igreja, se eu não tiver certeza daquilo que Deus me chamou para fazer. Diante disso, quando nós passamos por esse confronto, nós precisamos o quê? Fazer como Josué fez. O que Josué fez? Josué, no capítulo 7, ele ensina algo muito importante sobre liderança. Para você que está com a Bíblia ao alcance aí, leia. No capítulo 7, Josué, ele tinha uma promessa de vitória. Deus olha para Josué e fala, olha, vou te dar a vitória em todas as batalhas, todas elas. Mas mesmo assim, Josué, ele perde uma batalha, a batalha de Ai. E olha o que isso traz de importante para a liderança. Talvez essa seja uma das maiores lições de liderança bíblica que nós temos aqui. Lembrando que Josué foi um dos maiores líderes que a Bíblia traz para a gente como exemplo. A liderança dele foi a mais assertiva. Mas também teve um problema, um pequeno detalhe. Entenda o seguinte, uma derrota, ela não significa necessariamente que nós perdemos a promessa. Pelo contrário, quando somos paralisados, confrontados, derrotados, há uma necessidade de recalcular a rota. Então, se a fé está sem obra, quando nós conseguimos olhar e falar, eu preciso mudar esse cenário, eu preciso ajustar a minha liderança, eu preciso mudar quando o meu comportamento não é condizente com a minha fé, é sinal que você está perdendo uma batalha. Mas você não está perdendo a promessa. Deus não deixa de prometer para você uma promessa. De jeito nenhum. Pelo contrário, Ele está te fazendo um convite a recalcular essa rota, assim como Josué fez. Significa que nós precisamos descobrir e corrigir, removendo o que nos impede de continuar a exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o primeiro ponto é perguntarmos por quê. Por que talvez a minha liderança está sendo confrontada? Por que a minha liderança está sendo paralisada? Por que eu estou sendo perseguido? Outro dia eu fiz uma live e teve uma pessoa do Espírito Santo, um irmão do Espírito Santo perguntou para mim, ele expôs, que ele estava passando em vários ministérios, preste bem atenção, ele estava passando em vários ministérios, porque todo ministério que ele ia para congregar, quando ele começava a exercer a liderança dele, ele começava a ser perseguido. E ele me fez uma pergunta, o que ele precisava, por que isso estava acontecendo e o que ele precisava fazer para isso não acontecer no próximo. Quer dizer que ele já tinha uma decisão de sair de novo de uma igreja. Quando nós passamos por perseguições, Deus não está te fazendo um convite a sair da igreja. Deus está te fazendo um convite a olhar para a sua liderança e colocar nela resistência, recalcular a rota. É como passar de ano. Você estuda um ano inteiro na 7ª série, na 8ª série. Quando chega para mudar no final do ano, foi mal em matemática.
Adiantou? Se você tomar bomba em 3 disciplinas, você perde todas as matérias. Adiantou? Eu ter sido ótima em geografia, ótima em história, ótima em português e não ter sido boa em inglês, matemática e ciências? Não. Eu vou ter que ser submetida a uma prova. E essa prova é que vai determinar se eu vou para o próximo nível ou se eu fico no nível que eu estou. Se eu repito o ano. Então, se você muda de ambiente, pensa, as mesmas pessoas estavam perseguindo esse irmão nas outros ambientes, nas outras igrejas? Eram as mesmas pessoas? Não. Então, o problema não era com as pessoas, o problema era com ele. O que ele precisava fazer? O meu aconselho para ele naquele momento, uma pequena mentoria ali, eu falei para ele, resistência. Olhar o que está acontecendo, qual é o seu comportamento e passe de ano. Deus está falando alguma coisa com você. O tratar não é com as pessoas, é com você mesmo. Você pode sair daqui e ir para uma igreja lá no Canadá. Lá você vai passar pela mesma situação. Então, qual que o que você precisa fazer para não passar por essa situação? Passar de ano. Ver o que Deus quer fazer na sua liderança, qual que é o movimento, qual é o ajuste que precisa ser feito. De repente, pode ser técnico? Pode, mas pode ser também espiritual, pode ser emocional, mas alguma coisa Deus está falando quando há essas repetições na nossa vida. Então, ele precisava perguntar para Deus, ele precisava perguntar, Deus, por que eu estou passando nessa sequência as mesmas situações em vários ambientes que são diferentes? São ambiências diferentes. As igrejas, não era a mesma igreja. Josué, ele pergunta para Deus por que ele perdeu a batalha. Porque ele tinha acabado de tomar Jericó. E aí ele perde Ai. Ele pergunta para Deus por que nós perdemos. Deus, ele vai revelar o motivo. E Deus, ele fala que havia pecado no meio do povo, né? Acã havia tomado aquilo que Deus havia proibido, né? Diz o contexto bíblico que Acã havia pegado aquilo que Deus havia proibido de ser tomado e levado para dentro do acampamento. Ele não só leva escondido para dentro do acampamento, como ele também esconde dentro da sua própria tenda, né? E o problema, ele estava escondido. Há problemas na liderança que ficam escondidos. E com os olhos humanos a gente não vai ver. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Para olhar com o olho espiritual, você precisa de ter intimidade com Deus, conhecimento da palavra e precisa olhar com aquele olhar que Jesus olha para a humanidade. Qual que foi o efeito quando há algo escondido na nossa liderança? Perdemos a batalha. O efeito ali, na liderança de Josué, foi perder aquela batalha. A lição maior que um líder pode ter diante dessa história é aquilo que está escondido dentro de uma estrutura, ela aparece no resultado. Então, é por isso que uma fé sem obra, ela é morta. Se não tem resultado, é porque a fé está se sucumbindo, ela está morrendo. Não existe. Os resultados têm que ser avanço em produção. Numa empresa, nós vamos ver se está progredindo, se está produzindo, quando temos uma meta para bater de sair uma produção de 100 bolos. Batemos a meta, ultrapassamos, saiu uma produção de 110 bolos. Porém, na liderança ministerial, a gente precisa ver qual é o fruto que está sendo evidenciado, qual é o ganho espiritual que a igreja está ganhando, qual é o avanço que a igreja está tendo. O que a igreja está conquistando, quais são os territórios que ela está conquistando. E quando nós falamos de territórios, nós não estamos falando apenas de número, em quantidade, em números de igreja, em número de bancos, mas sim em qualidade do serviço de quem está sentado. O maior erro de um líder ministerial é ficar cuidando do ajuste da cadeira, mas não prestar atenção em quem está sentado nela. Olha,
Liderança, ela não é olhar para o resultado. Não é apenas olhar para esse resultado. É investigar o que está acontecendo, que está impedindo de termos o resultado que nós queremos que tenha. E quero falar também que no longo dessa minha caminhada, estudando liderança, estudando comportamento, a minha visão de liderança, ela mudou completamente. Foi algo surreal na minha mente. Eu comecei entendendo que a liderança, ela vai caminhar junto com posição e influência. Mas depois eu percebo que ela começa muito antes de alguém me seguir. A liderança, ela começa muito antes de alguém começar a me modelar. Não é porque o meu liderado não está me modelando, tendo as mesmas atitudes que eu não estou exercendo a minha liderança com excelência. Não é sobre copiar e fazer igual. É sobre se tornar alguém melhor e útil na vida das pessoas. É sobre isso. A liderança, ela começa quando você consegue identificar o que te governa. E aí eu faço uma pergunta até provocativa. O que te governa? Quando alguém não aceita a sua liderança, quando alguém não se submete a ela, qual é o seu comportamento diante dessa situação? Como que você conduz pessoas se você não consegue conduzir o seu próprio comportamento, as suas próprias emoções? O fruto, ele tem que ser evidente. E não é um reflexo na vida do outro, é um reflexo em você, porque é se tratar das suas atitudes. Cada ser, ele é individual. E cada um vai exercer a sua maneira, conforme o seu chamado, conforme aquilo que Deus chamou ela para fazer. Porque se fosse o contrário, se fosse nessa visão de todos fazerem igual, todos entrarem, nós vamos sair da ambiência da espiritualidade, de uma liderança espiritual, de uma liderança onde o fruto do Espírito que precisa ser evidente, para evidenciar apenas a sua maneira e a sua postura de querer e que o outro queira conforme você quer. E não é sobre isso. Como que eu vou ensinar uma mudança se eu não consigo confrontar aquilo que muda, que confronta o padrão que eu estou repetindo na minha liderança? A promessa, ela não acaba na vida de Josué. Não foi porque Josué descobriu que havia algo escondido na tenda de Acã, não foi porque Josué tinha perdido a batalha de Ai, que Deus olha para Josué e fala para ele assim: olha, meu filho, a partir de agora a promessa acabou. Você vai lutar e vai depender exclusivamente de toda a sua força. Seja mais forte e corajoso do que antes, porque agora depende só de você. Não, a promessa continua quando nós temos esses desafios e somos confrontados. A promessa, ela vai validar a sua fé. É para falar que a sua fé precisa colocar em prática aquilo que você acredita. Deus, ele vai dizer para Josué, a promessa continua. Deus mostra o que estava impedindo de Israel avançar. E ele elimina ali. Conscientemente. Conscientemente, ele decide obedecer. A liderança de Josué foi a mais obediente a Deus. Josué foi o líder que mais obedeceu a Deus. Ele levou à risca essa palavra obediência, discernindo e recalculando. Para ele voltar, para ele recalcular a rota,
para ele voltar a ganhar todas as batalhas que ainda tinham pela frente, ele precisava corrigir um erro fatal. E o erro era entrar debaixo de uma obediência a Deus. Deus já havia dito que aquele que pegasse, aquele que guardasse aqueles objetos, aquele que saísse da rota, ele precisava ser punido. E a punição era fatal. Josué não teve medo de matar Acã, os filhos de Acã. Ele matou até as crianças. Amaldiçoou o lugar. Posição que um líder tem que exercer é validar as suas decisões. Se ele decidiu obedecer a Deus, ele precisava cumprir tudo aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. Quando um líder precisa tomar uma decisão drástica, por exemplo, eu não estou falando de matar, que nós não vamos trazer esse contexto. Deus já não usa mais esses princípios para recalcular a nossa rota dentro da nossa liderança. Mas talvez de reposicionar, de pegar um liderado, por exemplo, e deixá-lo sem nenhuma atividade dentro da igreja. E ele fica com medo desse liderado abandonar a fé. Ou fica com medo desse liderado ter uma reação negativa. E ele não calcula a rota. Ele está colocando em risco, não é apenas o chamado dele, não é apenas a liderança dele. Ele está colocando em risco o efeito que uma disciplina pode ter na vida do seu liderado. Então, decisões na vida do líder têm que ser assertivas. E para elas serem assertivas, elas têm que estar pautadas nos princípios que Deus pede para ele levar dentro do coração. A obra, ela tem que ser condizente com a sua fé. E é sobre isso. Reavalie a sua liderança, recalcule a rota se for necessário. Tira tudo aquilo que impede você de seguir e avançar dentro da sua liderança. E para fechar, eu quero falar com vocês que o líder que recalcula a rota, ele não volta para a mesma batalha. E não volta também da mesma forma. Ele volta diferente, com uma mentalidade diferente, ele volta com mais sabedoria, ele volta com um nível de discernimento maior e mais forte. Ele volta completamente diferente. Ele tem um nível de consciência mais elevado, ele está mais preparado. E quando ele está conscientemente preparado, é que nascem os planos estratégicos para uma liderança eficaz. E eu quero encerrar com vocês, porque eu quero dizer que eu não quero apenas ensinar alguém a ocupar uma posição dentro de um ministério. Eu quero ensinar uma liderança que começa com princípios de mudanças de comportamento, níveis de consciência, serviços e decisões e prática. Precisamos praticar aquilo que nós acreditamos que Deus nos chamou para fazer. E foi nessa construção que nasce esse meu trabalho, que nasce agora esse Papo de Líderes, né? E eu quero falar sobre a liderança servidora. No curso A Liderança Servidora, eu aprofundo esse processo de aprendizagem. Como conduzir as pessoas, desenvolver as pessoas, tomar decisões, administrar esses conflitos que nós temos no meio da nossa liderança dentro das igrejas e, sobretudo, liderar a si mesmo antes de liderar alguém. Curte, compartilha, siga o canal e aguarde os próximos episódios.